Gravando. Nossa, o observador trouxe maquiada para agora falar pra gente errar. Ó, aqui já tá gravando. Vamos começar o outro. Acho que tá gravando. Diga, senhora observadora. O que a senhora observou? Bom, colegas, parabéns, eu acho que foi uma mediação muito equilibrada, muito bem feita. Acho que só comprova que estamos no caminho, cada vez aprendendo mais. Trata-se da questão da professora Fernanda com a tentativa, a necessidade de instalação do programa, do equipamento. Acho que a retomada da pré-mediação feita por dentro estava perfeita. Ele trouxe todos os critérios, os princípios da mediação que foram tratados naquele momento. Retomou a negociação feita também. A fala de todos, eu acho que durante todo o tempo, exceto um momento que a professora Fernanda se exaltou um pouquinho, mas acho que foram falas muito comedidas, muito respeitosas, porque a Elaine insistiu nisso também. Eu acho que foram falas muito respeitosas. Eu senti falta na hora da apresentação, porque o Denner me se apresentou, mas não apresentou as mediandas e nem a temática em si. Eu tenho a impressão que talvez assim, do que se trata? Se trata de uma questão da professora Fernanda com a professora Lívia. A questão é tal. Eu não sei se não seria o caso de deixar claro esse ponto aí já na declaração de abertura. A parte de chamada para as narrativas também foi bem feita. Eu só tenho a impressão que a Lívia falou muito mais tempo e, claro, o Dan pegou um pouco isso de volta, trouxe, ofereceu o tempo para a professora Fernanda e aí se equilibrou um pouquinho, mas aí depois que Fernanda fala, Denner volta a palavra para a Lívia também. Então eu tenho a impressão que no quesito tempo de fala para cada parte, talvez não tenha sido tão equilibrado, mas isso na verdade nunca é. Acho que a retomada das temáticas também foi bem sucedido, o resumo também. Eu só não sei a questão da pauta, eu acho que não ficou tão clara. Eu senti um pouco dessa ênfase nos pontos que tinham sido acordados na pauta. As questões, as propostas, as opções foram assim bem discutidas. Eu fiquei em dúvida com relação acho que foi a Elaine que colocou, de trazer outras pessoas para participar da mediação. Não sei se seria o caso de encerrar essa com essas duas e depois iniciar outra com outro pessoal, outro povo, né? Porque acho que a questão entre as duas, porque se percebe que houve realmente, como a Lívia colocou, eu acho que um equívoco e a Lívia estava se sentindo talvez incomodada, porque ela estava se sentindo incomodada com essa questão, injustiçada, e que não sou eu, não é comigo que tem que ser tratado. Então essa parte, e também da Fernanda admitir que também estava equivocada, porque ela se sentia frustrada e cansada de tanto pedir, mas nesse quesito, a relação a Lívia foram equívocos, e por isso que eu acho que a mediação deu conta, sim, de
resolver os estranhamentos, a falta de entendimento que estava achando que a professora Fernanda achava que Lívia era responsável por todos os problemas do mundo, e no caso não. Lívia tem sua parte de responsabilidade, não inteira, e realmente pediu para que sejam revistas essas responsabilizações. Então eu acho que e aí também a questão do que eu também tenho dúvida ainda, a questão depois da pauta, a questão do encaminhamento, essa finalização do processo, para mim, ainda está muito obscuro, sim. A questão de assinar o acordo, como o Denner sugeriu, eu acho que eu tenho a impressão que deu um salto aí, que ainda não houve um acordo, por mais que elas tenham entrado nesse acordo de vamos fazer outras reuniões e as reuniões com o pró-reitor e coisa parecida, mas não acho que não era o momento daquela assinatura, daquele documento que eu tenho a impressão que era lá finalizando e encerrando. Então, acho que é isso, mas estamos no caminho, estamos aprendendo. Então, eu concordo com a Maria, eu também senti, da parte da apresentação, confesso que eu acho que estava no calor de começar e eu não percebi que foi a gente apresentar elas e de repente deixá-las apresentar a situação, isso que a gente não tinha conhecimento dela antes, né? Não tinha como a gente apresentar porque a gente não sabia. Mas enfim, normalmente na mediação a gente recebe o título, né? Pelo menos a situação resumida, o mediador. E hoje a gente não teve. A gente não sabia nada. Sim, explicando que a gente não teve isso. Você não passou. A gente não sabia, nem quem era, nem do que se tratava. passaram. Faltou esse pedacinho. Mas assim, da nossa responsabilidade, eu tentei no finalzinho, quando eu percebi que faltou finalizar a pauta, reler a pauta, retomar isso, né? Porque foi feito bem certinho a parte do resumo integrativo. Então, você fez, eu implementei, O sentimento, tudo bem certinho. Aí, quando chegou na parte da pauta, ficou clara, só que precisava ser fechado. Assim, então é isso. Resumindo, Vamos trabalhar com isso e isso. Não vamos fechar hoje o termo de entendimento e a declaração de encerramento, fazer uma declaração de encerramento da situação, porque eu percebi o tempo todo que a Fernanda ainda não estava tranquila com a solução, porque a reunião para ela é uma tentativa, mais uma tentativa. Então ela precisava de fechar aqui, porque ela falou o tempo todo que a mediação era a última esperança dela. Então, assim, vamos fazer mais uma grupo de trabalho, visto que as duas foram as envolvidas para nós, né? Como isso se deu na reunião, né? Claro que na esperança de que a comunicação entre elas seja melhor, né? Tipo, elas sejam agora aliadas e não uma contra a outra na reunião com a equipe, né? Mas assim, acho que faltou. E a parte da assinatura também me falou, não pode assinar, mas aí não tinha como falar. Deixa fluir, elas não conhecem a técnica, elas não sabem passo a passo a mediação, só entenderam para que serve, então deixa elas assinar. É um compromisso com a importância do respeito à comunicação. Melhor garantir assinaturas 2 vezes do que nenhuma. Foi o que eu pensei. E você, Dani? Não, eu acho que é isso. A parte da apresentação delas, eu pulei por conta, porque assim, deu para entender que elas já conheciam, mas a gente não sabia do caso, né? Então, assim, eu parti do pressuposto que se elas estão em conflito, elas já se conhecem, mas foi... Não, mas aí eu acho Não. que eu Pra conhecia, nós, ela não importante conhecia. para a mediação, né? A gente acabou não tendo essa parte, falhou mesmo. E aí, então, assim, do que eu lembro do que a gente tentou construir ali, né? Então, essa questão mesmo de tentar levantar ali os sentimentos, questões, né? Eu acho que o relato delas facilitou bastante. Uma falou, eu estou frustrada, a outra falou assim, eu estou impotente diante dessa situação. Então, aí me pareceu que os sentimentos ficaram claros ali. Aí, né, pelo menos do que eu entendi, que o interesse das duas era que
laboratório tivesse instalado, nem que Sim. de uma fosse para que parasse a injeção de saco em cima dela e da outra para conseguir fazer as Eu não pesquisas. perder minha pesquisa. Mas era o interesse lá de ambos assim, que o laboratório tivesse instalado. Eu só demorei um pouco para conseguir colocar no papel a questão. Porque ali no primeiro momento eu anotei, né, que a questão, por exemplo, aí eu não, a questão ainda é o X, é o problema, mas dificuldade minha de entender a questão. Mas me parece assim que a questão no primeiro momento, quando a Fernanda falou, a Lívia falou, né, de que não era prioridade no serviço dela, aí depois foi falando até que ambas chegaram nessa questão da desarticulação, né? Então, no primeiro momento, me pareceu que a questão era não ser priorizado no serviço, aí flertou com aquela questão assim de que não consultaram a gente antes de fazer a compra, né? Eu acho que aí ficou uma questão meio adjacente. E aí, pela questão da Fernanda, né, teve essa questão da comunicação mais acessível, que foi falado assim, que a gente não entende, vem com esse tecnicismo todo. E aí depois as formas de encaminhamento dos pedidos também, né, que é falar, a gente não sabe como é que é, tal. Mas que aí, no fim das contas, segundo o que eu estava pensando, que direcionei para que esse questionamento, a questão então era essa desarticulação das demandas, né? Para mim, eu notei que a grande questão a desarticulação. A desarticulação, o quanto elas não estão alinhadas. Isso. Então, assim, uma citou excesso de normativa, de regra, de procedimento, a outra citou excesso de áreas envolvidas e que ela é só uma pecinha na questão. Então, eram muitas coisas envolvidas. De que não ia resolver o problema sem colocar todo mundo. Por isso que, para mim, a solução levantada pela própria Fernanda do GT ali, por mais que o GT na universidade às vezes gere vários outros problemas, seria uma possibilidade de entender melhor, inclusive, que não é só ali o problema. A gente sabe que o GT não vai resolver tudo. Mas, assim, pelo menos ela vai compreender que é complexo, a Fernanda vai entender que realmente é complexo, que realmente tem várias regras, mas a equipe também vai entender, talvez, o lado dela, de que as coisas precisam acontecer. E eu fui me segurando para não propor, e aí teve uma hora que elas propuseram. Isso também fiquei assim. E aí depois começou a falar, voltou pro começo, aí voltou. Eu falei, não, mas vamos, sabe, tipo, tava ali, ó. Aí voltou. Eu queria Aí, perguntar pra Fernanda, mas ele vive com isso. né? E aí, conscientemente, né, a gente tentou voltar. Falei, então a gente está caminhando pro. Aí eu acho que eu falei isso umas 2 ou 3 vezes, então a gente já está caminhando para isso. Sim. E aí eu acho que foi nesse daí que eu me perdi. Falei, Hoje deixa eu ir quem logo. Hoje quem estava com pressa era você, né? Com pressa de você. Assina que eu vou embora. Vamos tirar Mas falando do que eu estava foi pensando na minha cabeça, era isso, assim, então que a gente tentou ver assim, tentou sair, tipo assim, começou primeiro, o GT, beleza, aí depois o outro ponto foi, tá, mas quem que vai fazer esse GT sair do papel? Eu não. Aí a Fernanda já Fora, tirou eu do par. Tô fora. Aí a Lívia também estava com uma vontade. Aí, de repente, as duas falaram assim, então vamos jogar a bola pro pró-reitor. E aí elas chegaram a um acordo de novo. Aí eu falei, é agora. Falei, então nós temos uma reunião com o pró-reitor, né? E aí essa questão de que a gente também não podia, como elas tinham falado antes, precisava de ter mais gente. E aí eu tentei falar assim, quem mais que precisaria estar nesse GT? Mas eu quero todo Para não mundo. perder, para que elas fizessem isso. Pelo menos, né? E aí saiu aquelas propostas e tudo mais. Mas eu acho E aí assim, pra mim o acordo final era esse, eu tinha uma reunião, o acordo era agendar uma reunião com o pró-reitor, tendo reitoria e tal. Que até combinou, tipo assim, que as duas vão conversar com ele. Então me pareceu que o acordo era esse. finalizava hoje. Eu acho que daria para finalizar hoje se as duas tivessem se mostrado confortáveis de que estava resolvido da parte da Mas essa tem outra reunião. Ela pediu, ela falou, não estou confortável. Tipo assim, essa é a minha última tacada. Mas não tem aquela possibilidade de acompanhamento depois? Até tem. Mas Eu achei que seria isso, na Pode ser, verdade. mas aí a gente tem que voltar igual, né? Não sei, aí eu não A gente aí pode eu perguntar para demorei. ela se tem como a gente acompanhar sem precisar fazer outra reunião de mediação.
Aí, tipo assim, pra mim, foi rapidinho assim, mas porque assim, não tinha computador para redigir, né? Então, se eu tivesse redigido, então tem que o acordo. Para mim, o acordo era assim: nós duas vamos no Proreitor fazer uma reunião para demandar um GT, com pelo menos a reitoria e o laboratório e mais quem tiver. Para mim, o acordo firmado foi esse. É que assim, talvez para nós mediadores, o problema era entre as duas. Porque elas estavam aqui, somente elas. Então resolveu o problema entre elas, resolveu. Mas para a Fernanda que solicitou a mediação, ela não queria resolver o problema com a Nívia, ela queria resolver o problema da instalação do equipamento. problema. A Nívia não é o equipamento, não é a instalação do equipamento. Mas ainda não é mais problema de comunicação. A gente não, aí a gente Pois extrapola. E eu tava achando que a Lívia era responsável por tudo. Então, neste caso, uma possível solução, não sei, que a gente pode perguntar para como manifesto das profs, né? O que fazer nesse caso? A gente precisa fazer uma outra mediação, uma outra sessão de mediação para finalizar e elas trazerem o que foi acordado nessa reunião. Se a gente teria que acompanhar a dita da reunião, ou se a gente poderia só fazer esse acompanhamento e fechar hoje mesmo. Eu acho que eu não lembro, certo? Estou fazendo uma pergunta para as pessoas agora. Eu lembro, eu não estou conseguindo achar aqui, mas que aí no termo de entendimento a gente pode colocar algumas propostas de acompanhamento. Sim. Então, que talvez essa reunião posterior era mais um acompanhamento do que uma parte do cumprimento do acordo. E aí, nesse caso, seria explicar isso para a Fernanda. Seja acompanhada confortável. Esse termo não finalizado, né? Seria Não, eu achei que finalizar. parcial. Sim, mas parcial, porque vai ter que ter um acompanhamento. Parcial. Sabe por quê? Porque senão aí a gente vai assumir de resolver o problema da instalação. Exatamente. Nossa missão aqui é fazer as pessoas conversar. Mas aí, como marcamos de ter uma próxima reunião, o termo não poderia ser assinado. Só isso que eu acho. Whatever. Fizemos o que fiz o que pude mais ou menos. Uma orientação. Por enquanto, Acho que